mensagem que é comum de todos os nós, uma mensagem de santidade que é transformacional. Transformacional é uma palavra, não? Pode ser. Hã? Eu criei uma palavra. No final deste dia, vocês vão aprender muitas palavras em português que não tem no vocabulário, que eu vou criar. Me perdoe já, porque o vocabulário é bem limitado. Eu tenho o vocabulário de um moço de 14 anos de idade, quando for sair daqui. Então é a linguagem da rua, mas eu vou tentando comunicar assim. Okay? Então, Deus está levantando grupos assim, várias partes. É um movimento novo, 6 anos que começando. Eu sei que agora, mês que vem, o Dr. Snyder vem para cá. Ele foi uma parte de um grupo que eu congreguei para estudar esta mensagem e criar documentos. E este consórcio ainda vai andando para frente. Criando unidade. Esta é uma coisa muito interessante, que quando nós nos focalizamos na mensagem de santidade, o resultado é unidade. Então, já estamos vendo o interesse. Eu vou agora, mês que vem, eu vou estar em Taiwan, no sul de Taiwan. Tem um grupo de igrejas novas, se chama Bread of Life, Pão de Vida, que estão levantando lá, e eles querem criar o mesmo tipo de rede lá, ao redor da mensagem de santidade. Agora em Austrália, também, no leste, na parte leste, a mesma coisa. Deus está levantando gente como nós agora aqui, para outra vez dar ênfase nesta mensagem espiritual. E hoje eu gostaria de tomar um tempo falando desta mensagem e as razões por que nos dá unidade. Gostaria de começar com uma passagem das Escrituras para formar um contexto e uma base para as nossas conversações. Depois eu gostaria de impartir uns princípios que eu penso que são característicos do movimento e da mensagem de santidade. É muito fácil para nós interpretar a mensagem através de lentes institucionais. Então é por isso que eu gostaria de falar uns característicos que nós estamos descobrindo em falando juntos com líderes de várias denominações. Tá ok? Um plano está ok assim? Ok. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Eu não vou pregar, mas eu gostaria somente highlight, como se diz highlight? Destacar uma palavra, um princípio desta passagem que é muito importante em estabelecendo a base da mensagem de santidade. Marcos capítulo 3, versículo 13. E meu em inglês, talvez alguém pode ler versículos 13 e 14. Tem alguém? Pode? Depois subiu ao monte, chamou-os que ele mesmo quis, vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Muito obrigado. Agora, duas coisas aqui nesta passagem. Número 1, é Jesus que está dando um convite para os discípulos. Agora, eu disse que não vou pregar, mas de vez em quando você sabe que quando está falando a respeito das Escrituras é difícil não pregar. Mas eu prometo que não vou pregar, porque se prego, daí tenho que tomar ofrenda. Então, sabe que a razão que usamos na Igreja Metodista Livre, a palavra livre, é porque
precisa pagar para entrar, só precisa pagar para sair. É Jesus que está estendendo um convite. Então, esta mensagem é uma mensagem que é uma mensagem de convite. Cada convite que você recebe para uma festa, para uma celebração aniversário, celebração, qualquer para a formação, qualquer convite que você recebe, você tem opções. Você pode escolher de aceitar o convite ou rejeitar o convite. Então, este convite que Jesus está nos dando é um convite que nós podemos aceitar ou rejeitar. Você tem a opção. Você tem, como se diz, autoliberdade. É uma palavra? É certo? Autoliberdade? Ok. Você pode escolher se vai receber ou não este convite. Agora, o convite é para entrar ou se aproximar mais à presença de Deus através de Jesus Cristo. Não é um convite para escrever um livro, não é um convite para ter um seminário, não é um convite para formar um comitê, graças a Deus, ou também para criar uma organização. É um convite para aproximar mais a presença de Deus. Esta palavra de aproximar ou ser próximo é muito importante em entendendo a mensagem de santidade. Porque santidade não é uma lista de regras, é uma condição da vida da pessoa que está próximo de um Deus que é santo. E o efeito é natural, que nós nos transformamos. É por isso que o convite para aproximar a presença de Deus, ou ser mais próximo, mais íntimo, mais perto de Deus, é tão importante. Até aqui no versículo 14, ele diz, para estar com Ele, para estar, somente para estar. Não para fazer uma agenda, não para fazer um trabalho, não para fazer qualquer coisa, somente para estar. Porque quando estamos na presença ou próximo de uma pessoa, nós transformamos. O efeito é transformação da nossa vida, da nossa natureza e das nossas prioridades. Eu vou explicar isso em um momento. Então, este é um convite que Jesus está nos dando para ser mais próximo dele, para estar, somente estar na sua presença, sabendo bem que nós vamos ser transformados. E é esta transformação que é a semente da mensagem de santidade. Porque quando nós nos transformamos, a natureza se transforma para ser semelhante daquele com quem estamos próximos. Neste caso é Jesus, e Ele é santo, então nós também somos santos. Esta mensagem de proximidade, intimidade, de estar perto dele, é a base da mensagem de santidade. Ok? Então, deixe discutir alguns princípios que eu estou descobrindo. E entende que todos nós estamos num caminho
caminho de discovery, de descobrindo, caminho de descobrimento, caminho de formação, caminho de amadurecendo. E todos nós estamos neste caminho. Não é uma condição estática, é dinâmico. Cada dia crescendo mais. Então, meu caminho também é dinâmica, crescendo. Eu aprendo de vocês, eu aprendo de outros, eu me transformo mais cada dia, andando com Cristo e andando com vocês. Mas aqui eu sei que com essa mensagem de proximidade, estou descobrindo que esta proximidade também é em dois aspectos. Proximidade de Deus, através do qual eu sou mudado, eu estou transformado, e proximidade aos outros. É por isso que nós falamos que o website, o nome é Santidade e Unidade, porque quando somos mais próximos, nós aproximamos a Deus, também nós aproximamos uns aos outros. Então a palavra ser próximo é próximo a Deus e próximo a uns aos outros. E é assim que a unidade é o resultado. Esta mensagem também tem dois aspectos: pessoal dando com o caráter, a natureza, e social, dealing with, como se diz dealing with? Falando da condição social, entende? Pessoal e social. Quando eu deixei o episcopado, eu tomei uma posição, o Hildo falou, uma posição de presidente do National Association of Evangelicals, era a Associação Evangélica Nacional. E deu oportunidade para ver a igreja norte-americana de uma posição bem larga. Trabalhei com 53 denominações evangélicas no país, com os líderes, os bispos, os presidentes, diretores e tudo. E deu oportunidade para ver algumas coisas. Deu oportunidade de ver a influência e o impacto da mensagem de santidade que é nossa herança na missão global, na missão mundial da igreja. Era muito interessante porque em várias vezes, em vários lugares, eu vi o impacto de santidade que nós temos como o centro do chamamento de Deus, como o centro da nossa identidade como denominações wesleyanas. Uma outra coisa aconteceu porque eu estava notando a necessidade desta mensagem em casos muito high profile. Como se diz high profile? Alta visibilidade. Uma das minhas responsabilidades era para ser a voz dos evangélicos para o nosso governo. Então eu tinha que trabalhar com os senadores, os representantes e também com a administração. Com duas administrações em Washington. Primeiro, a administração do Clinton, se lembra dele? Okay. Se lembra dele, e também o presidente Bush, ambos os dois. E em trabalhando com Clinton, eu notei uma coisa muito importante, uma necessidade cultural que era representado na sua vida pessoal,
Não discuti muitas coisas políticas com ele, mas era mais a respeito da condição e da necessidade do caráter pessoal. E vocês se lembram que ele tinha dificuldade com isso, não? E foi esse caso de alta visibilidade que impressionou em mim a necessidade da mensagem de santidade para encher o vácuo cultural ao respeito de caráter e natureza pessoal. E foi trabalhando com ele que esse ficou muito importante, muito impressionado, que esta mensagem é uma mensagem que fala direto ao vácuo, ao need, a necessidade de formação pessoal de cada individual. Não tem importância se tem posição alta, ou se é um lixeiro, ou se é um zelador, ou presidente dos Estados Unidos. Não tem importância. Esta mensagem é uma mensagem que addresses itself, que fala direto à necessidade de transformação do caráter, da natureza, da pessoa individual. Depois ele saiu da posição e entrou o presidente Bush. E minha responsabilidade era durante esta transição também. Agora veio um presidente que tinha um testemunho muito pessoal, que se converteu para Cristo. Ele era um homem que tinha uma relação íntima com Jesus Cristo. Não sei como vocês pensam de cada presidente, Clinton ou Bush. Eu não estou falando do político agora, sabe? Ou decisão, ou a imagem política. Eu estou falando da pessoa. Agora, ele foi quem iniciou programas para dar voz às organizações de fé, para mobilizar em comunidades no país. Então, criou um departamento, nós ajudamos a criar este departamento federal, executivo, para dar dinheiro diretamente para organizações de fé, incluindo a igreja, aqueles que iriam entrar à comunidade e ajudar a comunidade em casos sociais. Então, agora percebi que esta mensagem de santidade era uma mensagem apropriada para as necessidades sociais que existem ao redor de nós. E foi um momento que realizei que esta mensagem é muito fitting, é muito apropriado, é muito correto para as necessidades sociais que temos nas comunidades aqui ao redor de cada igreja que temos. E que é a igreja que deve ser acionado, movendo e engajado com as coisas ao redor em nossas comunidades. Agora, estão me entendendo? Eu percebo que o vocabulário está me limitando. Não, tá bom? Era muito interessante observar, nestes casos de alta visibilidade, o impacto, a necessidade e a totalidade que esta mensagem dá para a cultura pessoal e social.
De vez em quando nós usamos a mensagem para as nossas agendas, mas eu gostaria que todos nós saímos da prisão institucional e vemos a mensagem pura espiritual que Deus nos enviou, nos deu e pôs em nós como a herança distinta e única para nos mover na missão no século 21. Então, eu estou tentando, e vocês também, neste tipo de reunião, neste tipo de rede, aqui em São Paulo, para chamar os líderes e a igreja em total para retornar a mensagem transformadora de santidade pessoal e social. Até que o fundador era um pastor, reverendo, metodista episcopal, que formou a igreja metodista dele. Ele disse: não tem santidade sem santidade social. Agora, ele não está falando a respeito de social como uma festa, sabe, na sala de festa, que tem salas sociais que temos na igreja. Não é esse tipo de social, mas o tipo de social que nos coloca em relações mutuais e que nos mobiliza em respondendo às necessidades culturais. Entende? Então, chamando-nos para a mensagem, uma outra coisa, eu descobri o impacto da mensagem de santidade universal e descobri uma segunda coisa, nesta posição que eu tive para olhar a igreja total, era que pastores em geral estavam desviando e perseguindo metodologias como a solução para crescer as suas igrejas. Entende? Até ponto que a missão era metodológica. Aí, esta palavra, você sabe. Então, o método ficou a missão. Nós tivemos tantos estudos, foi em Fuller, foi na Igreja Crescimento, tudo isso. Como é que podemos discipular mais pessoas na educação cristã? Como é que podemos levantar mais igreja? Como é que podemos levantar mais dinheiro? Pode usar envelopes cor-de-rosa, não cor-de-azul. Cientificamente estudamos que cor-de-rosa levanta mais dinheiro do que envelopes cor-de-azul. Sabe disso? E quando chega a 80% capacidade do templo, você não sabia disso? Sabia, né? Todos estão estudando isso, né? A missão. E quando chega a 80% capacidade no templo, tem que construir o outro. Então, a missão ficou o método ficou a missão. E o meu coração, eu sei que várias de vocês também perceberam isso. E frustração. Deus, o reino de Deus, será que é só isso? Descobrindo tecnologia, descobrindo estatísticas e aprendendo metodologia, aprendendo português. Entende? Será que não tem mais? A missão da igreja não é o método. A missão é a mensagem. É a nossa mensagem que tem que ser a nossa missão. E muitos pastores
ficaram desviados nesses trechos, nesses ruts de metodologia e esqueceram a mensagem. Até que também líderes de denominações ficaram desviados, interpretando a mensagem em termos institucionais, organizacionais. Eu estou pedindo, vamos retornar para a missão focalizando na mensagem. Eu tenho muita fé, que nossos pastores são inteligentes, nossos líderes são muito inteligentes. Eles podem descobrir o contexto único, particular da sua da sua comunidade. Eles sabem a cultura da cidade de Greenville, da cidade de Los Angeles, da cidade de Brasília, Então, a nossa responsabilidade como grupos de pastores interdenominacionais, é para levantar e focalizar na mensagem, para que todos podemos levar a mensagem que entendemos com muita profundidade para as nossas comunidades e interpretar contextualmente. Então, é um chamamento para uma mensagem, não para método. Agora, esta mensagem tem raízes. Eu sei que John Wesley é um homem muito importante, mas eu não quero pregar John Wesley. Ele é um homem muito importante, mas é um homem. Também sei que uma matriz teológica wesleyana, de teologia wesleyana, é muito formada, é muito robust, é muito forte, é muito relevante, é muito forte. Tem outras palavras, eu sei, mas não tá. Tá entendendo? Uma matriz teológica wesleyana é muito bom, especialmente numa época de pós-modernidade, com uma geração mosaico, eu chamo mosaico. Mas eu não quero pregar teologia. A mensagem é uma mensagem de santidade que é transformadora. Agora, é baseado numa matriz teológico wesleyana, que foi articulada por uma pessoa muito inteligente e usado por Deus. Mas o nosso foco deve ser a mensagem de Deus, interpretado e animado através dos nossos lentes, que são a nossa herança teológica, que foi dado para nós através dos serventes de Deus como John Wesley, e como William and Catherine Booth, e como Roberts e outros. Entende? Esta é uma mensagem que nos dá unidade e transformação cultural. Então, 5 princípios a respeito desta mensagem de santidade espiritual. Então, em resposta a destas observações que eu notei, 5 princípios que talvez sejam aplicáveis. Número 1, a mensagem de santidade é mais prevalente do que qualquer outro tema nas Escrituras. Santidade aparece mais nas Escrituras de qualquer outro tema. Sabia disso? Também do tema do atonement. Atonamento? What's the word? Atonement.
Não. Redenção. Atonamento. Também de justificação, mas de salvação, de justificação e outros temas espirituais. Santidade aparece mais nas Escrituras do que qualquer outro. Redenção. Ok. Agora, se este tema é tão importante a Deus que Ele inclui mais do que qualquer outro tema nas Escrituras, será que não deve ser importante para nós também? Parece que sim. Agora, dá confusão. Eu aceito que dá confusão, porque nas Escrituras o tema de santidade às vezes aplica a lugares, às vezes aplica aos animais, às vezes aplica a um povo e às vezes aplica a um individual. Então é por isso que nós temos vários níveis de confusão a respeito desta mensagem de santidade. Mas é suficiente dizer que santidade como um tema é mais prevalente. Então dá motivo para nós abraçar e estudar e pregar e viver este tema com todo o nosso esforço. Segundo princípio, este tema de santidade é distinto de outros temas teológicos nas Escrituras ou em estudando teologia. É distinto. Razão? Por quê? A maioria dos outros temas teológicos que nós estudamos são coisas que Deus dá ou faz para nós. Então, Ele nos dá redenção para melhorar a condição de ser perdido. Ele nos dá graça para completar a condição insuficiente que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele nos dá misericórdia quando nós estamos numa situação que não podemos solver ou não tem saída, solução. Ele nos dá todas essas coisas. Ele nos dá justificação, Ele nos dá amor, Ele nos dá redenção, Ele nos dá adopção. Todos esses temas teológicos são coisas que Deus faz para nós. Mas santidade é diferente. Não é uma coisa que Ele dá para nós. Não é como se chama o pitcher? O jarro. Não é um jarro de graça separada que Ele coloque em nós. Não é um tema que Ele faz para nós ou em nós. Santidade é diferente, porque santidade é uma descrição da natureza inata de Deus. É inerente em Deus. É uma descrição de si mesmo. É por isso que quando nós humanos, que somos finitos, tentamos estudar santidade, dá confusão, porque não podemos completar, não podemos entender em completo este tema, porque é uma descrição de Deus mesmo, de sua natureza inerente. Então, continuamos perseguindo, procurando, entendendo, descobrindo santidade, sem fim, porque Deus é sem fim. E este descreve Deus mesmo. Entende? E também é por isso que a palavra próximo ou aproximar é tão importante, porque nós não
experienciamos santidade através do jarro extra que Deus nos dá. Nós somos transformados para ser santo como Ele é santo quando nós somos próximos a Ele. Não podemos entender completamente porque é inerente a Deus, mas o efeito é que nós somos transformados. Então esta tema é distinta de outros temas porque é uma descrição da natureza inata dele. Terceiro princípio geral, e vocês podem estudar e discutir mais em mais profundidade. Terceiro é isso mesmo que eu disse agora, que santidade é uma descrição do caráter de Deus. Então, santidade em nós é uma condição da nossa existência quando somos sendo transformados a ser como Ele. Então, é uma condição das nossas vidas, não é uma prescrição, mas é uma descrição, entende? Quando nós íamos para o médico, ele nos dá uma prescrição que nós fazemos em nosso esforço, tomamos a medicina para corrigir uma condição. Santidade não é uma medicina, não é uma prescrição para resolver os nossos problemas. Santidade é uma descrição de uma vida que está sendo vivida próximo a um Deus que é santo. Uma receita. Ótimo. Entendeu? Agora, coloque a palavra receita em vez de prescrição. Tá bom? Entende o princípio aí? Ok. Então, descreve a condição de uma vida vivido bem perto, intimamente, próximo a um Deus que é santo. Agora entendeu? Quarto, esta mensagem transcende é uma palavra? Okay. Transcende denominações. Graças a Deus eu ouvi falar. Transcende denominações. Cada dia eu estou tão amazed, impressionado, maravilhado, como Deus é maior do que qualquer instituição que nós podemos criar. É amazing, uma maravilha, transcende denominações. É por isso que estamos aqui juntos, de várias denominações. Agora, quando você entrou neste quarto hoje, você sabe que a discussão não vai ser administrativa. Verdade? Porque sua administração no exército é bem diferente do que a administração na igreja metodista. E também na igreja Holiness é diferente do que na igreja metodista livre ou wesleyana. É bem diferente, não? Então nós não podemos falar ao respeito da unidade administrativa ou institucional. Então o que sobrou é unidade ao redor da mensagem que temos em comum. Esta mensagem transcende denominações. Agora, marque bem, eu não estou sendo crítico a denominações. Eu sou um homem de denominação. Eu sou um churchman.
não dá para um bispo falar mal da denominação, não é verdade? Eu não quero, porque eu aprecio muito as coisas que vêm das denominações, mas esta mensagem transcende denominações, também transcende os movimentos. Olha, eu estou descobrindo que a mensagem de santidade é uma mensagem que gente dentro de várias denominações está abraçando e tomando para si. Metodista livre, os que estão representados aqui, também em várias igrejas reformadas, também ainda em várias igrejas católicas. Tem gente nas igrejas católicas que estão abraçando a mensagem de santidade, porque a mensagem transcende várias streams, correntes da igreja, e é o rio de Deus. Entende? Quando separamos-nos das doutrinas que nos dividem, descobrimos a mensagem que nos une. Agora, não é todos nestas igrejas que entendem a mensagem. Tem gente na Igreja Metodista Livre que é muito distante de Deus, mas são membros. Então, a mensagem transcende. Agora, transcende os evangélicos, os tradicionais, os carismáticos, os pentecostais, os reformados, tudo isso. Mas a mensagem que eu tenho, que eu quero chamar para nós, nesta fraternidade, é isso. 3 coisas. Que nós temos uma herança e devemos manter a integridade com nossa herança, para que somos melhores metodistas, melhores wesleyanos, melhores Olinas. Entende? Nós temos uma herança, nós temos um ênfase particular e único, e devemos entender este ênfase. Não é que o evangelho das igrejas batistas ou presbiterianos não são bons, mas nós temos um ênfase particular e devemos manter integridade com este ênfase. Terceiro, nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é para representar a herança que temos na história, projetando no futuro através da missão da igreja, e a responsabilidade para manter e pregar e viver o ênfase único que temos, focalizando na mensagem de santidade. Não é que é nosso mesmo, não é que pertence a nós, porque é de Deus. Mas Ele nos deu esta herança, Ele nos deu esta ênfase, e agora Ele também está dando esta responsabilidade e o chamamento para manter integridade com esta herança e ênfase. Deus nos deu gerações de gente que formaram esta ênfase. Agora, nós temos uma loja que eu gosto muito nos Estados Unidos, se chama Home Depot. Alguém sabe o Home Depot? É uma loja onde pode comprar qualquer ferramenta, qualquer material para construção e para trabalhos ao redor de casa. Sabe? Madeira e pregos e parafusos e martelos e tudo isso pode comprar lá. É uma loja favorito meu, porque minha esposa gosta de as lojas de roupa,
Eu gosto de ir à loja de Home Depot para admirar a madeira, admirar os parafusos e os drills e tudo isso, as máquinas, sabe? Agora, se eu entro nesta loja e compro madeira, pregos, parafusos, martelo e como se diz? Serrote. E saio, e depois uma outra pessoa, você entra e você compra madeira e pregos e parafusos, serrote e martelo e sai. Mesmo material, não? Mas quando eu chego em casa, eu vou remodelar o banheiro em minha casa. Mas você vai usar o mesmo material para construir uma garagem pequena ao lado da sua casa. Entende? Mesmo material, mas o ênfase é diferente. Então temos irmãos e irmãs de famílias diferentes que usam o mesmo material, as Escrituras de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, fé em Deus, mas construem uma garagem pequena ao lado da casa, quando nós usamos para construir o banheiro em casa. Mesmo material, ênfase diferente, entende? Deus nos deu ênfase de santidade através de nossas raízes wesleyanas. A nossa obrigação é para manter integridade com esta herança. Agora, também, denominações são muito diferentes. E eu aplaudo a diferença de denominação. Eu não quero que nós todos unimos como uma denominação. Não. Porque denominações, ainda dentro desta família wesleyana e santidade, tem valores e costumes diferentes. A família Manoia é diferente do que a família Silva. Silva, ok. Até ponto que nós celebramos Natal numa maneira diferente do que sua família, do que a família Silva. Nós abrimos presentes num horário diferente, nós comemos coisas diferentes, nós decoramos a casa diferente, celebramos Natal, mas numa maneira diferente, entende? Então, a igreja Holiness, a igreja metodista livre, a igreja metodista, a igreja wesleyana, o exército de salvação, a igreja missionária, a igreja Irmãos em Cristo, a igreja quadrangular, todas as igrejas têm histórias diferentes, costumes diferentes que devemos celebrar. Não é causa para divisão, é causa para a celebração que a mensagem de santidade nos une todos, dentro dos costumes e histórias individuais que são diferentes. Entende? Então, a mensagem de santidade transcende denominações. Finalmente, o princípio é uma mensagem de transformação pessoal e cultural. Pessoal e cultural. Agora, depois do intervalo, do break, eu quero falar a respeito de características que marquem uma pessoa andando no caminho de santidade. As características pessoal. Mas esta mensagem é uma mensagem de transformação pessoal e cultural. Culturalmente,
Quando temos uma influência de santidade, devemos ver uma mudança cultural. Devemos ver uma comunidade onde o número de divorciamentos começa a cair. Onde o número de roubanças vai cair. Roubo. Aí. E aonde mais gente estão sendo ajudáveis uns aos outros. Entende? Quando nós pensamos nos grandes movimentos de Deus através do movimento de santidade, imagina o que aconteceria se não foi as pessoas cheias desta mensagem, se eles não estavam presentes e engajados na cultura. Escravidão é um assunto grande. E foi por causa de gente perseguindo a mensagem de santidade que a escravidão não existe mais. Bom, ainda existe no mundo, mas já foi mudança grande neste assunto. O princípio de cobrar para sentar nas igrejas não existe mais, por causa de gente que estava perseguindo a mensagem de santidade para todos. Entende? Quando gente está no caminho de santidade, tem transformação cultural, tem influência, é o sal da terra, é a luz do mundo. E nós trazemos as prioridades e a natureza de Deus bem no centro da existência cultural. Não nos separamos, mas nós enfiamos esta mensagem nos movimentos culturais. Ok? Agora, eu vou parar, vamos tomar um intervalo, tá bom? Tomar um intervalo breve, depois vamos retornar, e se quer falar um pouco, depois eu vou deixar eles com estes característicos. Tá ok?